E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos conversar sobre o fundamento da nossa fé, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o único fundamento, o único alicerce. Então, Jesus, ele é o alicerce de tudo, ele é o fundamento da nossa fé. Sem ele, nada é possível, nada disso seria possível. Sem mim, nada podeis fazer, ele disse, sem mim nada podeis fazer. O que acontece, é que tem uma mentalidade, a mentalidade protestante, que é crer só em Jesus, basta. E é uma verdade, não deixa de ser uma verdade. A gente crê, a gente crê em Jesus Cristo como o fundamento, da nossa fé. Porém, Deus não quer fazer tudo sozinho. Isso é bem claro nos textos bíblicos, desde lá dos profetas, desde lá de Moisés, as pessoas questionaram Moisés. Deus coloca homens para falar com homens, Deus coloca homens para falar com homens. E o que acontece é que há uma mentalidade mundana, uma mentalidade de homens que não querem ouvir outros homens. E aí é aquele negócio, Tem aquela frase que diz, quem não quer perder, acaba perdendo muito mais. Não é verdade? Quem não quer perder, acaba perdendo muito mais. Porque às vezes o cara diz, eu não confio em homem, eu não vou numa igreja, cheia de mentira, feita por homens. Mas aonde é que essas criaturas estão congregando, como eles falam? Qual igreja estão frequentando que lá não tem homem falando para eles? De onde vem a pergunta? Por que ele acredita naqueles homens e não acredita nos homens da igreja? Quer dizer que há uma incoerência. Ele diz que eles rejeitam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles estão dentro de uma congregação, que lá eles recebem ordem também. E quando essas ordens eles não concordam, aí eles saem e fundam a igreja. Simples assim, Quer dizer que é uma desordem, É uma verdadeira desordem, Não há uma organização. E Deus, ele é o Deus da ordem, não é o Deus da desordem, a gente sabe disso. Então quer dizer que quando a pessoa diz que não confia na igreja, não confia nos homens da igreja, mas acaba confiando em um pastor, até idolatrando aquele pastor até fora dos limites. Acredita muito em tudo que aquele pastor fala, acredita muito no que os teólogos protestantes falam, mas não acredita nos outros, entendeu? Quer dizer que eles dizem que não confia no homem, não confia no homem, só em Deus, mas isso é uma mentira muito grande, é uma mentira muito grande. Porque ele acaba confiando em outra pessoa. E tem aqueles que vai chegar um momento que não vai confiar nem no pastor, aí vai ficar confiando só nele. Aí vai confiar só na interpretação dele. Aí também é um erro, Porque você vai confiar só na sua interpretação, você não vai confiar mais em ninguém. Segundo você, está confiando só em Jesus Cristo. Mas aí é um engano. Não tem como você confiar só em Jesus Cristo, Você está confiando, por exemplo, na Bíblia, que foi homens que escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, Aí você julga que, às vezes você fica com aquela fantasia de que a Bíblia caiu do céu, com zip e tudo, que você está aí falando diretamente com Deus, que na Bíblia não teve, a Bíblia foi prontinha, não teve nenhum sufoco, não teve nada para escrever a Bíblia. Para você foi uma coisa encantada. Aí está errado também, é um modo de viver errado também, fora da igreja. É uma interpretação errada, equivocada. Mas enfim, Jesus é o único fundamento da fé católica. Ele é o único fundamento. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 11, que ninguém pode construir em outro alicerce. Jesus é o alicerce da fé católica. Ninguém pode construir sobre outro fundamento. Mas vamos meditar um pouco. Paulo está dizendo o quê? Está dizendo que fundamento, alicerce. Ele está falando de obra toda? Ele está falando de uma obra completa? Ou está falando de alicerce, fundamento? Que é preciso construir. Um alicerce e um fundamento, ele não é a obra toda. Ele é um fundamento, é o que sustenta toda a obra. Que sem esse alicerce, sem esse fundamento, não é possível construir uma obra. Não é verdade? Então, o que acontece? Essas pessoas estão jogando fora essa obra. Estão jogando fora essa obra. Querem ficar só com o alicerce.
Mas Cristo, o alicerce, né? Ele não quis fazer tudo sozinho. Ele podia fazer tudo sozinho e pode fazer tudo sozinho. Mas ele quis, né, ser alicerce, ser base, né, ser a pedra angular, né, para mim e para você. Né? E deu autoridade, né, aos homens, aos apóstolos, né, a Pedro, né, e companhia, para edificar a igreja dele. Edificaria a minha igreja, né? E as portas do inferno não poderão vencê-la. O que acontece? Que essas pessoas estão jogando fora a igreja de Cristo e achando que estão obedecendo a Cristo. Né? Eu estou obedecendo a Cristo, só a Cristo, só a Cristo. Criatura, tu está obedecendo teu pastor. E teu pastor está longe de Cristo. Às vezes até uma pessoa excomungada, né? Então, como é que tu está obedecendo a Jesus Cristo? Né? Tu diz, eu estou obedecendo a Jesus Cristo. Não, você está obedecendo ao seu pastor. Você está idolatrando o seu pastor. Aí você diz, não, entendeu? Você fica assim. É aquele caso do cara que não quer perder e acaba perdendo sempre. Né? Aquela pessoa ranzinza, que diz, não, aquela pessoa rígida, né? que não é flexível, que não dá abertura para o Espírito Santo, né? para entender a furada que é. Né? Tá jogando fora a obra. Jesus Cristo é o alicerce, meu irmão. A gente está cansado de dizer isso. O povo católico está falando justamente isso. Jesus Cristo é o alicerce. Porém, existe uma construção. Né? Existe uma construção permitida por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa construção se chama-se igreja. Né? Chama-se igreja. E Paulo diz, ninguém pode construir em outro alicerce. Ou seja, neste alicerce, Jesus Cristo, já tem uma obra. A igreja dele, fundada sobre os apóstolos. Então, nesse alicerce, né, no fundamento, que é nosso Senhor Jesus Cristo, já existe uma obra. Já está construída uma obra. Ninguém pode construir outra nesse alicerce. Paulo diz isso. Então, se alguém quer construir, se alguém quer incorporar essa fé, é nesse alicerce. Né? Por isso que a igreja diz só a salvação na igreja. Porque é sobre esse alicerce, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu e você pode construir a nossa fé. Você pode vir para a igreja, né, e construir a sua fé aqui. Entendeu? Você pode fazer parte do corpo de Cristo. As portas estão abertas, mas o único alicerce é esse. Ninguém pode construir em outro alicerce. Entende? Ninguém pode ter outro fundamento. Mas você já meditou sobre isso? Que fundamento não é obra completa? Que fundamento precisa de uma obra? Né? E que esta obra neste fundamento já tem uma obra fundada, né, sobre que Jesus Cristo pediu, né, deu autoridade para os apóstolos fundar a sua igreja e que o inferno não poderão vencê-la. E Jesus Cristo disse: quem vos receber, né, a mim recebe, e quem vos desprezar, a mim despreza, e despreza aquele que me enviou. Isso é o corpo, meu amigo, de Cristo. Você quer ficar fora do corpo de Cristo? Né? Ou você quer só o alicerce, ou você quer só a cabeça. A igreja fala, né? Cristo é o alicerce da igreja, a nossa fé. Cristo é a cabeça, né, da igreja. Ué, mas tem um corpo. Mas tem um corpo que vocês estão desprezando. Né? Na cara dura estão desprezando esse corpo. Não há cabeça sem corpo, né? Não há alicerce sem obra. Né? Então quer dizer que Jesus Cristo é o nosso alicerce, né? E é a nossa cabeça, é a cabeça da igreja. E nós membros somos o corpo da igreja, né? O corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Entendeu? Então o que acontece é que essas criaturas, elas estão desprezando esse corpo. Elas estão desprezando esse corpo. E achando, né, que estão agradando ao nosso Senhor Jesus Cristo. E achando que estão em contato, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo que Jesus Cristo, ele é o alicerce, o fundamento, do qual ninguém pode construir mais, porque já tem uma obra. Né? Ninguém pode construir em outro lugar. O apóstolo Paulo é bem claro, né? Se alguém quer construir, construa sobre este alicerce. Entende? Então quer dizer que se alguém quer construir, tem que construir sobre este alicerce. Não há outro alicerce, né? E neste alicerce já tem essa obra gigantesca, né? Já tem uma obra construída. Agora eu me pergunto, né? E os fundadores de alicerces humanos, que foram lá na prefeitura e registraram lá uma igreja no seu nome? Essas pessoas que criaram, né? Fundaram uma igreja. Daí vem a palavra fundar, né? Jesus Cristo é o único fundamento. E por que alguém teve a ousadia de ir lá na prefeitura, né, e fundar uma nova fé? Fundar um novo altar, né, fundar uma nova estrutura, longe do alicerce de nosso Senhor Jesus Cristo? Essas pessoas não têm consciência, essas pessoas não parou para pensar nisso, né? Que Jesus Cristo é o único alicerce, e que nesse alicerce de Jesus Cristo, né, já tem uma obra, que é a igreja, né, que é o corpo místico de Cristo, que tem uma cabeça, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um espírito que guia essa igreja, né? Quer dizer que a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo.
Então tem pessoas jogando fora o corpo de Cristo, julgando, né, está certo, né? Então, ninguém pode fundar um outro alicerce. A Bíblia ela é bem clara, né? Ninguém pode fundar, né, um outro alicerce. Quer construir, construa sobre esse alicerce, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com a igreja dele, junto com o corpo dele, né? Junto com o corpo dele, que é a igreja. Então, né, essas pessoas elas estão enganadas, elas desprezam, né, o corpo de Cristo, achando que estão, né, servindo a nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é só o fundamento, ele é o fundamento, né, pela qual está construída a sua igreja, o seu corpo. Está construído o seu corpo, entende? Ele é a cabeça, né, da igreja, mas cabeça e fundamento tem um corpo, né? Tem um corpo, e esse corpo é a igreja. E as pessoas estão jogando fora, né, essa igreja, esse corpo místico de Cristo. Então, quando a gente fala de igreja, né, fala a palavra igreja, tem gente que fica aí voando nas nuvens, né? Porque ele fica preocupado, a gente está falando na igreja. Mas a igreja é o corpo de Cristo, né? É o próprio Cristo, né, entendeu? A igreja ela é o corpo de Cristo. Então não há uma separação entre igreja e Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja, né? A Bíblia não fala sobre isso. Ele é o alicerce da igreja. Mas existe. E a outra parte, né? Quer dizer que, para as pessoas que desprezam a igreja, precisam entender sobre isso. Ele quis fazer assim, ele não quis ser tudo, né? Não tem nenhum versículo que diga assim, que ele é a cabeça, o corpo e o alicerce. Não. Né? A construção no corpo somos nós. O corpo de Cristo, né, é a igreja. O corpo místico de Cristo é a igreja. E muitos estão desprezando, né, esse Cristo. Estão pregando um Cristo, né, sem corpo. Estão pregando um Cristo, né, sem corpo, que é a igreja. Né? Muitos dizem que é a igreja espiritual, dilacerada em cada denominação. Lógico que não. Né? Lógico que não. Essas igrejas, né, dilaceradas, pregando a seu bel prazer, né, interpretando a Sagrada Escritura, cada pastor, de cada esquina, interpreta do jeito que quer, faz do jeito que quer. E são, né, idolatrados pelos seus seguidores, iludido, né, com a máscara para não acreditar na igreja de Cristo, mas acredita profundamente em seus líderes, né, em seus líderes. Então, né, eu deixo aqui nessa mensagem, nesse vídeo de hoje, para a gente fazer uma meditação, refletir. Aonde a gente colocou a nossa fé? Em qual fundamento? Procura saber aí, o teu pastor, a origem dele. A origem dele. Por que ele teve essa ideia de fundar uma igreja? E por quê? E uma coisa que é bem interessante. Questiona ele, né? Pergunta a ele, por exemplo, qual o motivo que ele deixou a igreja que ele era antes? Faz essa pergunta. Qual o motivo? Você pode me explicar qual o motivo que você deixou a igreja que você era antes? Escuta o que ele vai dizer. Né? Porque se não tinha erro na igreja que ele saiu antes, por que ele saiu? Né? Qual foi o motivo? Né? Fazer esse questionamento, fazer essa pesquisa. Por que ele deixou a igreja que ele era antes? Não importa que igreja seja. Só para você fazer aí uma linhagem. E depois de fazer isso, questiona também, procura aí se questionar por que dessa igreja que você está frequentando já se derivaram tantas outras igrejas. Procura saber disso. As pessoas que saíram da sua igreja e fundaram outras igrejas, qual foi o motivo? Entendeu? Procura saber para frente e procura saber para trás. O que aconteceu? Por que esse pastor saiu da igreja que era antes e fundou uma nova religião? Uma denominação com um nome diferente, com uma ideologia diferente. E por que pessoas saíram também dessa igreja que você está e foram fundar outra igreja, com outra denominação diferente? Qual foi a discórdia entre ambas partes? O que aconteceu esse rompimento? Foi vaidade? Só vaidade? Ou foi um dizer não porque fulano estava errado? Entende? Se fulano estava errado, então eu saí e fui da minha igreja. E o cara que saiu da minha igreja? Saiu por quê? Porque eu estava errado? Ou foi por interesse? Faça esse questionamento. Compartilhe esse vídeo, né, com todos os seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos.
Muito obrigado e fique com Deus.